Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui no Intercâmbio no Inferno, com a Daiane Tropicals. Ela é artista visual entre o centro e a margem. Em seus trabalhos, ela investiga a ficção do eu e do agora. Ela é bacharel em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG. Entre fotografias e vídeos e outros híbridos, desenvolve poéticas que brotam de Contagem para o mundo. Criada em Tropical, Contagem, Minas Gerais, atualmente reside em Belo Horizonte. Boa noite, Dai. Boa noite, gente. Boa noite, Dai. Obrigada por ter aceitado o convite. Um prazer a gente ter você aqui hoje. Prazer, gente. Tô adorando esse encontro virtual. É um respiro, né, nessa pandemia que a gente não está podendo encontrar com muita gente, né? Então, aqui tem sido bem interessante, né? Como é que está sendo a produção aí, as suas coisas? O que você tem feito durante a pandemia? Você fez algum trabalho sobre isso? Eu acho que nessa pandemia acho que está sendo bem complicado para mim produzir, assim, até mesmo por essa coisa do encontro, né? A partir desses encontros, né? Mas, assim, nessa pandemia eu produzi um trabalho para o Instituto Moreira Salles, né? Um vídeo. E teve outra pequena produção que eu produzi uns desenhos e tal, um poema. Mas, assim, tô repensando muito, né, essa coisa da produção mesmo, esse lugar da arte. Eu acho que está tudo meio de cabeça para o ar, né, nessa pandemia, assim. Verdade. Não só a vida, né? Tá tudo. E me fala um pouco mais. Você trabalha, eu lembro de ver alguns vídeos seus, assim, bem experimentais. Me fala um pouco sobre esses vídeos, como que você faz, o que que você pensa sobre. Fala um pouco pra gente. Nossa, é engraçado essa coisa, né, de trabalhar com arte, que eu acho que é um negócio que vai acontecendo, né, a gente não planeja muito, assim. Eu não Como que sei, assim, começou? oi? Como que se deu início seu contato com a arte, seus estudos, até passar a produzir? Como que... Então, assim, eu acho que até eu me entender, né, como artista, assim, levou um tempo, né, assim, acho que tudo começou, assim, com insatisfação e com um entendimento, assim, com essa insatisfação, né, com o que eu estava trabalhando, com o que eu estava me propondo a fazer da minha vida, gastar minha vida com aquilo, assim. E aí eu comecei a buscar algo que me trouxesse assim, algum retorno pessoal, assim mesmo, né? Não só financeiro, e, enfim. E aí acho que eu comecei a me entranhar, assim, pelas artes. E aí decidi fazer artes visuais, assim, meio sem saber direito onde tinha que se dar. E aí fui descobrindo, né? Fui descobrindo o vídeo, descobrindo a performance, descobrindo a instalação, descobrindo o objeto, que eram linguagens assim que eu não conhecia assim quando jovem, né? Assim, eu fui conhecer essas coisas mesmo dentro da universidade, assim, né? Depois mais velha, assim, indo né, no Palácio das Artes e tal, e tentando entender o que eu estava vendo ali, né? Porque isso não me foi apresentado antes. Então foi tudo assim muito novo, né, para mim, assim, entrar numa escola de arte, descobrir outras linguagens, né, que já existiam desde a década de 60 e, né, na escola, sei lá, ensino fundamental e médio, às vezes a gente acha que só existe pintor, né, e sei lá, e já não existe mais artista aqui, teve a Tarsila do Amaral ali e Exatamente. né, e não tem mais ninguém produzindo arte no Brasil, né? Então assim, eu sinto ainda que que essa linguagem da arte contemporânea, né, ainda é muito distante assim das pessoas, né?
Eu digo isso assim pela minha experiência, né? Assim, eu não sei se agora, assim, com a internet, na época também não existia internet, né, gente? É Mas verdade. hoje com a internet... Oi? Verdade que a informação chegava muito depois, né? Nossa, muito, muito. Não sei se agora, assim, com a internet, esse acesso, né, tá mais fácil, assim, né? Eu espero que sim, né? E acabou que aí os meus trabalhos dentro da arte, eles foram muito também para esse lugar, né? Assim, de pensar o lugar da arte, né? De pensar onde que eu estava expondo, o que eu estava fazendo, com quem que eu estava falando. Então, isso tudo foi indo, né? Fui entendendo, assim, né? Assim, e cada dia cai uma ficha, né? Nova, assim. Acho que quando a gente está nesse mundo da arte, assim, cada hora você percebe uma coisa nova, que você quer fazer, ou que você quer entender, né? De novo, assim, com o seu trabalho, com a sua vida, né? E aí tudo mistura. Foi esse vídeo aí que eu fiz pro Instituto. Eu vou deixar passando enquanto sem som, enquanto a gente vai conversando. É sem som Sim. mesmo? Não, é com som. Acho que é só esse comecinho aí que é Ah, uma vinhetinha, né, da instituição. Mas depois a gente coloca o link para quem quiser ver com som também. E esse trabalho foi... Eu fiquei muito pensando assim no momento de agora. E, enfim, a gente está há um ano, né, preso dentro de casa, assim, e eu estava ainda naquele... né, agora acho que a gente tem um pouco mais de perspectiva, né, de quando isso vai acabar. Mas acho que nesse momento, né, no momento que eu produzi esse vídeo, a gente ainda estava muito sem essa perspectiva, né? Vai ter vacina, não vai ter, vai... E estava acontecendo muitas coisas horríveis, né? Assim, a gente está recebendo bombardeados, né? Assim, de notícias ruins. E aí eu fiquei muito assustada, assim, com muitas coisas assim que eu estava vendo, e eu tentei trazer um pouco nesse trabalho, assim, um pouco da minha história, né? Que eu acho que acaba tendo nos meus trabalhos, assim. Não consigo fugir muito desse lugar, às vezes. E falar também um pouco assim do que eu estava sentindo, né, nesse momento, e tentando trazer também tentando perceber vamos dizer assim, uma esperança, né, assim, uma luz no fim do túnel, talvez, assim, porque eu acho que é isso também, a arte, ela possibilita a gente criar, né, criar um mundo que a gente quer, criar, né, novas perspectivas sobre alguma coisa. Então, assim, eu acho que eu fico tentando muito brincar, assim, né? A ficção e a realidade, tentar inventar, às vezes, assim, uma nova história, né? Assim, uma nova perspectiva sobre algo. uhum. Então, esse vídeo, ele vai muito nesse lugar, assim, que eu tenho entendido muito, assim, também, de Semear, mesmo, na frutificar, realidade. né? Oi? De semear, frutificar e ter esperança nos dias melhores. É legal Sim, quando... Foi o que me passou, sabe? Assim, por causa da aquarela ali, das frutas, sementes. sim, sim. Eu acho, eu fiquei pensando assim, nossa, a gente está num momento tão difícil, né? Eu acho que eu, assim, né, nos últimos anos, né, eu tenho tentado falar um pouco mais de assuntos um pouco mais delicados, assim, sociais, políticos, mas aí eu sempre fico me perguntando, assim, como trazer, né, isso, assim, como falar disso, sem me machucar e sem machucar também as pessoas que eu quero fortalecer, né, porque às vezes a gente traz alguns assuntos, né, assim, que são doloridos para a gente. E às vezes, em vez de a gente acertar o inimigo, a gente está se machucando mais, né? Às vezes. Assim, eu Cutucando a sinto. ferida, né? Cutucando a ferida. Então, eu tenho buscado assim, ter muito, muito cuidado da forma como eu falo, assim, porque às vezes eu sinto que isso pode machucar, né? Outra pessoa pode me machucar também, né? Trazer uma coisa que às vezes eu não tô pronta ainda para lidar dessa forma, né?
Eu não sei, eu fico pensando muito nisso, assim, porque como eu dava aula para os meninos do ProJovem, né, assim, são os meninos da periferia e tudo mais, e às vezes quando a gente trazia um assunto, às vezes sobre racismo, sobre violência policial, algum assunto assim que era mais delicado, né, e às vezes quando a gente falava de um jeito que era um pouco mais combativo, eles se assustavam, às vezes, nossa, professora, mas você está do nosso lado. Como assim? Não, a gente é legal, né? E, né, às vezes sobre machismo também, eles, não, que isso, professora, a gente não faz isso, né? Então, assim, acho que é entender com quem que a gente está falando, né? Assim, e para quem que a gente está, para quem que a gente quer, né, que esse trabalho chegue, né? Assim, porque, sei lá, eu acho que às vezes né, as pessoas que estão do outro lado, acho que sim, né, as inimigas, às vezes não estão nem aí se a gente está sofrendo. Eu acho que então eu estou buscando mais em fortalecer mesmo, assim, esses. E dá para ver realmente que você transita entre o trabalho político, assim, mais político, e a delicadeza, né? E a poesia mesmo, né? Da vida. E como é que você faz esse movimento? Eu vejo que nesse vídeo do Instituto Moreira Salles, que você participou lá, né? Você consegue fazer isso bem, né? De colocar questões políticas dentro da poesia. Achei muito legal, muito bom. Fala um pouquinho desse movimento aí para gente, que para mim também eu tenho curiosidade de saber. Nossa, Camila, boa pergunta. Nossa, assim, eu tenho tentado, assim, eu sei lá, eu tento conversar, né, com as pessoas que às vezes passam coisas parecidas comigo. Então, o trabalho do Bolsa, né, eu tive esse diálogo com outras 4 mulheres, né, assim, porque eu fico muito pensando assim nesse lugar do artista, e agora com essa onda da representatividade, né? Uhum. Às vezes as pessoas acham, tipo assim, é porque a mulher já está falando sobre todas as mulheres, né? Porque é negra já está falando de todas as pessoas negras. Então, assim, eu tento tomar cuidado, assim, e falar, tipo assim, olha, esse é o meu olhar, isso né, essa é a minha vivência, não é de todo mundo, sabe, assim, mas lógico que tem, né, a gente tem proximidades, né, assim, de algumas coisas que a gente vive, e realmente, assim, são questões, assim, que passam pelo social, né, mas eu não sei, assim, eu tento tomar cuidado porque eu sei que cada um recebe as coisas de um jeito, né, assim, acho que apesar de às vezes estar no mesmo lugar social, cada um vai entender isso de um jeito e às vezes né, isso pode trazer algo para a pessoa que ela não está afim, mas assim, eu não é uma coisa, sei lá, metodicamente, assim, eu só... É fluida, né? Um É, respeito, né? é mais uma É questão assim, bem respeitosa. Assim. de tentar respeitar mesmo e de entender qual que é o meu lugar ali também, né, assim, Uhum. que é de uma pessoa. Esse é o trabalho do Bolsa Pampulha, né? Você convidou 4 mulheres, é isso? Isso. E aí, E aí a gente teve várias conversas, né, sobre a relação que a gente tinha, né, com o trabalho que eu digo assim, trabalho que, né, te sustenta também, não só o trabalho, né, doméstico, artístico, que às vezes não te sustenta, mas, né, o De trabalho, mãe, dona. é, o trabalho nesse lugar né, de sobrevivência mesmo, assim, enfim, enfim, eram mulheres assim que, né, acho que é só a Raíssa que não tinha uma relação tão próxima com a arte, mas as outras 3 têm uma relação mais próxima com a arte, com a música, com o teatro, enfim. E aí entender, né, assim, como que a gente, né, mulheres negras periféricas, entendia, né, se colocava dentro desse lugar da arte e, né, assim, e como que a gente lidava também com essa relação com o trabalho que às vezes não estava dentro da arte em si, né, assim, às vezes você tem que fazer outras coisas para conseguir, né,
continuar ali, né, no corre. Enfim, aí a partir dessas conversas, assim, a gente foi entendendo, né, o que a gente queria falar, o que a gente não queria falar, o que né, era dolorido, né, assim, às vezes não valia a pena, assim, a gente estava ali trocando e não valia a pena tirar isso e expor numa galeria, sabe? E então a gente criou, né, eu criei junto com elas algumas cenas que são umas espécies de ritual mesmo, a partir dessas conversas, assim, o que dava força para a gente, o que a gente estava buscando, né, assim, pensando meio que cada vídeo, assim, acho que criou trouxe um pouco o universo de cada uma, né, assim, símbolos, que cada uma queria trazer para mostrar dessa força, dessa, né, enfim, eu tô meio perdida. E você fez, foi GIF para deixar passando nos vídeos? Não, aí no site só tá os GIFs, mas são 4 vídeos, né? Aqui, né? São 4 Esses vídeos. vídeos aqui, dá para ver, estão em 4 cavaletes. E você apresentou esses 4 vídeos e mais essas roupas de trabalho, né? Com alguns dizeres, né? Porque dentro desse trabalho acabou que surgiu essa ideia dos uniformes, e aí eu escrevi um texto, né, que também faz parte do trabalho, falando sobre uma revolução que estaria para acontecer, que seria dos trabalhadores, assim. Uhum. E aí cada uniforme traz uma frase, né, de protesto, de luta, de busca, né, enfim. Ô, Mas Dai, aí... pode continuar, desculpa. Não pode perguntar, eu estou vagando aqui já. Eu achei bem interessante sua descrição sobre você no seu perfil do Instagram, um dos, né? Você fala que é artista fora do meio. E eu fiquei pensando assim, gente, a maioria dos artistas estão fora do meio. Tipo, sei lá, 80%. Queria que você falasse um pouco, assim, por que essa definição, o que você acha. Pois é, né? Achei interessante. Acho que esse entendimento, assim, do que é ser artista, né, assim, eu acho que é algo que, né, minha graduação inteira eu fiquei me perguntando muito, né, assim, o que é ser artista, o que é estar no mercado da arte, né, assim, e eu comecei a entender, assim, que alguns espaços talvez eu não quero estar mesmo, assim, e outros, assim, é porque eu acho que essa coisa de ser artista, acho que vai para além disso, de estar numa galeria, de estar, sabe, de estar expondo, assim, de ter o seu nome não sei aonde, sabe? Eu acho que vai para além disso, né, assim, isso de ser artista. Mas aí tem essa coisa, né, se você não está expondo em tal lugar, você não está no meio, você não é conhecido, seu trabalho não circula. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que questiona muito, né, esse lugar da arte contemporânea. Ai, gente, tô falando tempo. Mas eu fico pensando muito nisso, assim, porque os meus primeiros trabalhos, né, assim, até mesmo por uma questão, assim, de entender, né, que eu estava ainda começando a desenvolver uma linguagem, eu levei eles muito para os espaços da periferia, né, porque, assim, eu morei no Tropical, né, muito tempo da minha vida, e na minha graduação também eu morava lá. Então, eu entendia que essa arte que eu estava produzindo também poderia existir ali, sabe? Mesmo que não estivesse dentro desse circuito oficial das artes. Então, eu produzia muito pensando nisso, assim, pensando nesses espaços que não são os institucionais, que não são os que validam, né, você enquanto Os comerciais, né? Comerciais, assim. Mas eu não tenho nada contra, assim, essa coisa, né? Lógico. Os artistas que estão dentro das galerias e estão fazendo seu trabalho, enfim, é isso, né? Eu acho que
Só não tem espaço para todo mundo, né? Não tem. Não tem espaço para todo mundo e parece que também não tem interesse, assim, né? Parece que existe um formato que, né, sei lá, de ano em ano vai se renovando. Ai, agora a gente quer pintor. Ai, agora a gente quer vídeo. Ai, agora a gente quer... Sabe? Parece que existe um padrãozinho, um formato que eles querem encontrar os artistas que se encaixam ali dentro, assim. É essa a minha sensação, assim, desse lugar do artista. Parece que vem uma onda, aí passa e vem outra, né? Que eles querem, né? Que o mercado quer, né? E é um mercado minúsculo, né, gente? Assim, parece que são 5 pessoas que decidem quem é que está dentro e quem é que está fora. Exatamente. No Brasil, assim. E é exatamente isso mesmo. Poucas pessoas que decidem, assim, do nada, tiram um da galeria, coloca outro no lugar. É meio bem frio, assim. Eu acho que, assim, né, o artista, assim, se acha que ser artista, trabalhar com arte, acho que vai para além disso, né? Vai para além mais um produto, né? Vai para além de ficar correspondendo a um mercado, né? Assim, Sim. eu acho que existe essa necessidade, né, da gente, né, vender o trabalho, né, se manter a partir do trabalho da arte, né? Acho que isso é importante, né? Mas eu não acho que esse jogo aí tá muito legal assim, pra gente. Talvez acho que a gente tem que criar um jogo novo aí de fora, sabe? Assim. Uhum. Porque eu acho que tá meio saturado, assim. Já está saturado, concordo totalmente, nossa. Inclusive, só as mesmas pessoas, né? As mesmas coisas, aí cansa. Mas... Ô, Pode falar. Daiane, Oi. é o Celso. Oi, Celso. Então, só completando um pouco aí, eu chamo isso de cultura do mainstream, né? A gente tem uma triste cultura do mainstream nas artes no Brasil, os alternativos, né, que tem no país. Então, você fica muito dependente de ser escolhido por essas figuras de ocasião que estão lá escolhendo, né? Mas eu acho que é isso que você falou, assim, eu já vi muitas pessoas ao longo de 20 anos é, relacionando o estar na arte unicamente a esse sistema financeiro, né? Eu acho que isso é um limite muito grotesco, né? Porque a gente faz arte porque, como diz o Paulo Costa, porque a gente tem tesão com isso mesmo, porque se dependesse da estrutura do sistema, a gente não estava fazendo arte, né? A gente, no Brasil, a arte e a educação está no fim da fila de tudo, né? Assim, quando é para salvar alguma coisa, para representar o país e não sei o quê, tudo bem, vale. Mas para os artistas mesmo, a gente carece de uma estrutura básica de subsistência dos artistas, né? Eu acho que não precisa nem ser assim para ser aclamado no mainstream, mas para você conseguir viver de trabalho de arte, né? Então a gente vê que todo mundo tem que ter uma segunda profissão, desenvolver outros trabalhos, né? Porque depender só do sistema econômico financeiro da arte no Brasil é muito complicado, né? Porque em outros lugares, né, a gente ainda tem os contracircuitos, né? Seu trabalho não chega a cifras astronômicas, mas você consegue vender, sabe, né? Eu fico pensando assim, eu pego desenho, né? A gente não tem cultura quase nenhuma de compra de desenho, por exemplo. É um mercado quase baseado na pintura, né? A gente sabe que vende tudo, mas a pintura é o grande filão assim do mercado, continua sendo, né? E aí você entra na fila, né? Você entra na fila de venda e a fila é muito grande, sabe? Então, e o povo careta, sabe? Aqui em Minas, nossa, já debati isso demais, sabe? Cansado de ver o povo ficar comprando pinturas marinhas e equestres, né? Tem uma zoeira que aqui em Minas o povo adora pintura marinha. Eu fico falando, gente do céu, uma porrada de pintor foda aí.
a gente fica vendo isso para você ver. O Lorenzato estava aí, esquecido, né? Esquecido, uma pintura maravilhosa. Valia 3 mil um quadro do Lorenzato. Aí descobriram, o pessoal de São Paulo deu de cima. Outra coisa que me horroriza é que é essa dependência desse eixo Rio-São Paulo para vender obra de arte, né? Só Eixo isso mesmo. sudestino. O sudestino e a gente fora, né? Porque o sudeste é só São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Em Minas fica só com pão de queijo. A minha Mas eu esperança é a adorei, internet. Eu gostei muito do trabalho e também do nome que você escolheu. Acho que Day Tropicals é muito tudo de bom, sabe? É mesmo. Eu acho que aos poucos a gente vai se entendendo também. Acho que falta também um pouco de organização, às vezes, da gente. Mas eu acho que a internet está chegando aí para quebrar algumas coisas, né? Eu acredito também no poder da internet. Eu tô esperançosa com a internet para quebrar esses eixos, tipo Rio-São Paulo, ter que expor não sei onde, ter que expor não sei... Porque acaba que todo mundo consegue ter acesso ao nosso trabalho pela internet sem precisar de passar por esses lugares, né? Vamos ver se quebra um pouco. Ô Camila, Daiane, outra falta que a gente tem, que o pessoal aponta, é a falta de ter museu, né? Como a gente não tem museu, a gente acha que é uma bobagem, mas assim, os poucos museus que a gente tem estão com as obras tudo mofando no almoxarifado, né? Aí a gente carece de ter... A gente tem o Inhotim, mas o Inhotim, né, não catalisa muita coisa para a arte mineira, não. Acho que é meio limbático, assim. Então, acho que a falta de ter espaços culturais, inclusive, que invistam, né, na aquisição de acervo. Imagina, cara, a gente não tem um museu que a gente pode ir conhecer a arte mineira, né? Se você quiser ver a arte até do Guinhar, mal você tem que correr lá em Ouro Preto, na Casa Guinhar, e olhe lá, que tem Tá fechado agora. que tem umas duas dúzias de objetos lá. Tô falando zoando, tá? É pequenininha mesmo, né? É pequenininha. Mas aí falta isso, né? Eu acho que assim, não que o museu vai salvar, mas o museu é gatilho, né, para as coisas. Nesse caso. Eu acho que falta tanta coisa, né? Assim, acho que um museu, mas também falta isso, assim, acho que falta uma educação, né? Assim, né? Popular, assim, da população em relação à cultura, à arte. E eu acho que isso pesa muito, assim, na hora que a gente vai pensar esse lugar do artista, né? Da valorização do artista. Sei lá, porque eu acho que algumas expressões de arte até circulam melhor, né? Assim, acho que a música é a expressão artística, assim, acho que melhor circula, assim, né? Dentro do Brasil, assim, né? Mas eu acho que as artes visuais ainda têm muita dificuldade, assim, de encontrar, né, as pessoas, assim. Eu Que é acho que isso. quem circulou bem assim foi o Hélio Oiticica, né? Que conseguiu atingir muita coisa dentro das artes visuais, saindo do Brasil. Não sei se vocês concordam comigo, mas pelo que eu vejo assim, é ele lá fora, é ele quem mais aparece. Mas assim, eu acredito muito que as pessoas estão interessadas em conhecer mais de arte, sabe? Eu acredito muito nisso. Só que é isso, né? Muitas camadas, né? Até a gente chegar. E, enfim, eu acho que também essa coisa de que a arte tem que ser só de colecionador também, eu não acredito que tem que ser só isso, assim. Acho que poderia circular de outras maneiras para outras pessoas, né? Assim, esse lugar também é imaculado, assim, da arte, eu não gosto muito, assim. Enfim, e aí é uma grande, vamos dizer assim, briga, né? Assim, porque eu acho que essa coisa do objeto artístico para venda, ele
ele é importante, né, assim, mas como que esse objeto também circula, né, assim, socialmente, né, porque às vezes é um objeto de arte que aí você, né, ganha algum valor ali no seu trabalho e aí ele continua nas mãos, né, da burguesia. Né, eu acho que, sei lá, acho que tem muita coisa para a gente brigar, né, assim, nesse meio. E eu tenho, né, igual eu falei, assim, tem caído várias fichas, né, para mim, assim, em relação a essa atuação dentro da arte, assim, porque também não dá para ficar produzindo também sem ter retorno, né, assim, chega uma hora que, né, que a gente precisa, mas é isso, assim, eu acho que para além desse retorno financeiro, o que move a gente é outra coisa, né? Assim, eu acho que é acreditar mesmo nessa potência das artes visuais, né, na vida, na nossa vida e na vida dos outros, assim. Acho E o que você tem feito, assim, para tentar sair desse lugar aí da arte aí que está na mão da burguesia? Você tem feito alguns trabalhos em lugares alternativos? Agora, na pandemia, não dá, né? Mas você pensa em fazer isso depois que acabar? Não sei. assim, eu tenho me questionado muito, né, sobre isso, assim. Porque até agora, assim, o que tem me movido mais ou menos, assim, né, nesse lugar, assim, da arte com algum retorno, né, é dentro dos editais, né, públicos. Mas é isso, assim, às vezes os editais é muito trabalho, né, às vezes você fica uma vida ali elaborando o trabalho e na hora que você vê o retorno é muito pouco, né. Uhum. E é uma coisa, né, que não tem uma rotatividade, né, assim. Às vezes você escreve um projeto para trabalhar 1 mês, 2 meses, né? Então, mas não sei, assim, eu acho que eu tenho visto, assim, né, muitas alternativas, assim, na internet mesmo, como você disse, eu acho que é uma saída mesmo de alcançar um público maior, assim, diferente. Eu acho que tem muita artista que está fazendo isso, que já está conseguindo, acho que uma repercussão, assim, boa, assim. Mas, enfim, por enquanto, eu tenho me questionado muito nisso e pensado, assim, até mesmo porque a minha produção, ela não é muito, vamos dizer assim, não tem esse lugar, assim, do objeto de desejo, né, assim. São mais instalações, vídeos, fotografia, às vezes, mas que também tem uma coisa mais conceitual e não tanto, né, estética, assim, magética, no sentido, tipo assim, um objeto bonito para se ter em casa. Então, assim, meu trabalho ele também não tem esse apelo comercial, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. Assim, acho que a gente tem que buscar alternativas para romper um pouco com isso, né? Assim, acho que a gente não tem que ficar esperando nada desse mercado que né, não funciona do jeito que a gente quer, enfim, não nos serve, sabe? Eu acho que a gente não nos representa. não nos representa. Eu acho que representa muito essa coisa de comprar um quadro, por exemplo, o Lorenzato, que o Celso falou. Você comprou quem comprou por R$ 3.000 é tipo um investimento na bolsa. Agora, um quadro do Lorenzato está valendo o quê? Uns R$ 100.000. Quem comprou por 3.000, olha o tanto que o dinheiro valorizou, né? Eu acho que o mercado ele pensa muito nisso, não é só na qualidade da obra de arte. Não estou dizendo que o retrato é ruim, não. Lógico que não, eu gosto. Eu tô dizendo da perversidade do mercado mesmo. Isso é muito ruim para os artistas. É bom para investidor, né? Esses colecionadores, muitas das vezes, são investidores, não são pessoas que estão procurando ter arte em casa para ter uma fruição com o trabalho. Eu não sei, a minha Lavar dinheiro também. lavagem de dinheiro, eu não queria falar. Vamos cortar essa parte. Censurados. Mas é verdade, lavar dinheiro. Ô, Thay,
Eu queria comentar um negócio que, inclusive, eu acho que o Celso sabe disso bem, você também, e Camila agora está vendo isso muito bem. Hoje a gente comentou. Os próprios editais, eles têm já uma perversidade também para a gente não estar ali. É uma dificuldade imensa para você já entrar no edital, né? Ainda para concorrer com outros artistas para estar no espaço. Então, os próprios editais, eu acho que também já virou um mercado super difícil também da gente participar até dos editais. Eu, sinceramente, eu dei uma cansada. Eu não entrei na Aldir Blanc de tão cansado de edital que eu participava. Às vezes vencia o edital, mas não tinha captação, né? No meu caso do teatro, então consegui ali a aprovação no edital com aquela dificuldade toda de documento e tal, e ter essa dificuldade, porque eu acho que virou um mercado também, né? A gente... Com certeza, eu acho que é um processo super excludente, assim, né? Assim, você tem que saber fazer planilha, você tem que saber elaborar um cronograma, você tem que saber, sabe? É muita coisa, assim, são muitos conhecimentos, né? Assim, você tem que, às vezes, você não vai dominar ali e, às vezes, você nem está interessado, sabe, em dominar aquilo ali. Então, assim, acho que... E aí, para contratar também alguma produtora, você tem que gastar, tipo, uns 700 conto para alguém fazer o projeto para você também. E aí, assim, quem conhece produtora, né, gente? Tem muita artista que está produzindo, que está começando a produzir, que não sabe nada disso, né? Eu mesmo, quando comecei a pensar nessa coisa de edital, tipo, não sabia de nada, assim, tive que ir aprendendo, assim, errando, tentando até acertar um. Né? Uma coisa que no meu caso, eu acho que compromete muito o meu trabalho artístico. É um tempo... Você usou um termo que eu achei muito interessante, que é gastar a sua vida. E assim, a gente fica gastando nossa vida fazendo edital, sendo que a gente poderia estar produzindo, né? Então, eu acho bem chato também esse esquema. Mas, assim... Sim, pode falar. Eu só queria completar, né? O maior colecionador de arte hoje no Brasil é o Filgueiras, né? É um mega empresário aí. Ele trata os trabalhos como ativos. Ele não trata como... Ele vendeu a coleção moderna dele e começou a comprar Paulo Nazaré, começou a comprar tudo com a indicação dos curadores, né? Ele tem uns 3 ou 4 curadores que ele contrata para selecionar a obra para ele, mas ele não fala nem obra de arte, não. Ele fala que trabalha com ativos, que é aquilo que a Camila falou. E aí tem uma série de perversidades, né? Porque ele compra 10 trabalhos do artista, mas doa dois para o museu, para valorizar a obra do artista, faz lobby com a obra do artista, né? Gente, eu não então, sabia o mercado... disso, não. E tem outras coisas mais sacanas que a Camila tinha falado da coisa do mercado burguês, porque a gente tem um dualismo no sistema da arte, que é o seguinte: a maioria dos artistas são classe média ou pobres, mesmo assim, classe mais baixa. Todo mundo acha que não é, mas a grande maioria é esse perfil. E os compradores são a galera rica, burguesa. Então, você tem ali uma contraposição de classista no meio, né? E aí vou te falar a coisa mais sacana que tem, que a galera faz. Quando o artista tem um posicionamento político, por exemplo, agora que a gente está nessa polarização mais ferrenha desde 2016, o cara, para sacanear o artista, o dono da obra, coloca a obra dele no mercado secundário com valor inferior ao do valor do mercado primário. Para sacanear. Por quê? Porque a hora que ele compra o trabalho por 10 mil, bota no mercado secundário por 5 mil, ele joga o preço das suas obras todas para baixo. Só para você ter ideia que tem esse tipo de sacanagem no mercado. Sacanagem. Não, né? é isso, assim, acho que é um espaço muito perverso, esse jogo não contempla a gente, assim, acho que, sei lá, cada vez mais eu fico pensando, assim, que eu não estou muito disposta a jogar esse jogo aí, sabe? Não comecei a fazer arte para isso, sabe? Mas acho que é isso, assim, acho que a gente tem que entender como
como continuar produzindo e como fazer isso, né, de uma forma que nos sustente mesmo, assim, né? Mas não sei, assim, às vezes pensar em formas coletivas, né, de se organizar, né, tenho pensado muito nisso também, mas porque isso não contempla a gente, né, e pensar também em formas de como acessar também as pessoas, né, eu penso muito nisso, assim, de uma arte que seja mais acessível mesmo, assim, menos nesse lugar de vamos dizer assim, né, de objeto de desejo, né, assim, eu acho que tem que ser acessível, assim, acho que as pessoas podem ter, né, assim, não é aquela coisa assim, nossa, nunca vou ter isso, né, acho que... Fala um E é pouquinho isso. gente, desse trabalho aqui. Vamos. Medidas é uma tentativa de medir a subjetividade, né? Sim, esse trabalho é engraçado, né, que eu fiz esse trabalho pensando muito nessa onda um pouco meio performance para câmera, né? E aí pensando nessas formas de medir, enfim, eu fiz essas fotos, já tinha feito outras fotos antes, assim, na pesquisa, né, dessa história, dessa narrativa, desse trabalho. E aí é engraçado que depois essas trenas, elas foram e apareceram em outro trabalho, que é o quarto de empregado. Quarto de empregado? Acho que é. E, enfim, que aí eles aparecem mais, né, um objeto com poemas e tudo mais. Que é esse daí, que elas aparecem aí de novo. E aí é bom, né, quando as coisas voltam, né? Eu acho bom. E a gente vê que eu lido com isso como se fosse a minha sinceridade dentro da arte, porque se voltou é porque eu realmente quis fazer aquilo, sabe? Eu acho sensacional. Eu acho que é isso, né? Acho que as coisas vão acontecendo mesmo, né? Os processos, eles vão se abrindo, né? Uhum. E esse aqui, toda empregada doméstica tem um pouco de Dandara. Esse trabalho eu fiz logo depois da residência da Bolsa Pampulha, que aí foi uma residência de mulheres negras, que teve ali na Lagoa do Nado, em BH. E aí era um projeto que eu já tinha escrito, assim, há muito tempo atrás, tinha uns 2 anos, acho que eu tinha escrito essa proposta, assim. E aí rolou, logo após, assim, a Bolsa Pampulha, então foi meio loucura, assim, que eu ainda estava saindo daquele processo, né? E aí já entrei nesse, que foi muito intenso também, apesar de ter sido mais curto, a residência, assim, mas foi muito intenso também, assim, né, o que eu estava tratando ali, né, para mim, assim. Eram questões que me tocavam muito também, porque eu queria falar desse lugar da empregada doméstica e pesquisar um pouco sobre o quarto da empregada, né, sobre esse lugar histórico, assim, né. Que sempre tem nos apartamentos, né, aqui do Brasil. Um quarto sem janela, né? Colonial demais. E fiquei pensando muito nesse espaço, né, assim, de como falar desse espaço e de como fortalecer também essas mulheres, que na maioria são negras, né, assim. E aí fiquei elaborando, né, assim, esse trabalho, assim, que também nasceu aí um texto, que acho que já começou também a repetir isso, de ter sempre um texto para enunciar o trabalho de uma forma que eu acho que ele tem que ser apresentado, sabe? Porque às vezes quando as pessoas pedem texto para botar, né, sei lá, em edital, alguma coisa assim, às vezes a gente tem que escrever um texto muito endurecido, né, às vezes técnico, às vezes, né, e às vezes eu sinto falta de falar disso da forma como eu acho que o trabalho precisa ser apresentado, né. Então aí nasceu também esse texto falando sobre essas transformações, sobre essas mulheres, né? Sobre a força dessas mulheres também, assim, que
né, construíram esse país e continuam construindo, né, de verdade. Tem gente roubando dinheiro da vacina, né? Existem pessoas que estão construindo o país de verdade. Criando os filhos, né? Dos outros, né? Sim, cuidando mesmo, né, da casa, do outro. Pegando Covid do povo que vai para a Europa. Enfim, a gente ainda tem que rever muito, né, assim, esses lugares sociais e aí eu estou tentando falar um pouco disso com a arte de uma forma que eu acho que pode despertar algum tipo de interesse, né, nas pessoas, assim, porque eu acho que às vezes também as discussões ficam muito, né, entre a gente, às vezes fica a gente falando para a gente, às vezes assim, não que isso seja, né, assim, uma obrigação, acho que às vezes os trabalhos de arte acho que não tem, né, essa obrigação de trazer as questões sociais e políticas, mas eu senti vontade de fazer isso, então. Você, por acaso, chegou nesse momento dessa pesquisa, porque eu lembrei agora que a Clarice Lispector tem 2 livros que tratam da empregada doméstica, né? Que é o Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela. As 2 protagonistas são empregadas domésticas. Não sei se você lembrou desses livros, você leu nesse momento que você estava fazendo. A Hora da Estrela, na verdade, a menina é datilógrafa, né? Ah, é? Ela Então eu misturei com a Paixão Segundo GH, eu acho. Tá. Eu misturei as duas. Não, é engraçado que a Paixão Segundo GH eu tô lendo agora, só que tá me dando uma agonia enorme, porque a mulher não sai do quarto e a gente não sai de casa, né? E aí fica aquela coisa. Né? E aí tô num diálogo muito intenso com essa história. Legal. Gente, vamos caminhando para o final aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa para a Dai, fica à vontade, tá? Falar alguma coisa também. Eu quero só comentar um negócio aqui. Pode parecer meio egocêntrico, mas não é não, tá? É porque a gente fez um trabalho, o meu grupo de teatro, Dai, chama Terno Teatro, e a gente fez um trabalho nas escolas municipais de Contagem. Nós fizemos 250 apresentações, e que você falou dessa questão de não ter uma identidade ancestral, de não perceber no momento, e era com a turma do Contagito, e essa turma do Contagito ela foi desenvolvida pelos alunos da escola pública de Contagem. Então, de alguma maneira, eles mesmos lá, com o trabalho do secretário de Educação à época, fez um pouco desse resgate, sabe, desses moradores de lá, de uma cidade extremamente industrial, né? De buscar um resgate da identidade do povo de Contagem. Não sei se você teve acesso a isso quando a gente estava com esse projeto lá. Não, eu quando era mais nova não conhecia, né, o Contagito, assim, acho que eu conheci ele depois, assim, de mais velha, e aí agora ele passou até por uma reformulação, né, eu achei bem interessante, assim, porque, enfim, essa coisa da ligação ancestral que eu digo, assim, é porque eu fico pensando, né, que as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, né, elas têm uma relação ancestral com a terra, né? Uhum. Elas têm uma relação, tipo, aqui nasceu a minha avó, a minha bisavó, meu tataravô, então, tipo assim, né, as famílias já estão ali há muito tempo, né, há muito, muito tempo. E quando eu digo que eu não tenho essa relação ancestral com Contagem, é porque a minha família, né, foi para ali, né, assim, meus pais nasceram no interior, vieram para Belo Horizonte, agora eles foram para Contagem, né, assim, então, assim, não tem essa relação ancestral, assim, com a terra, com aquele lugar, assim. Apesar de eu ter uma identificação muito grande, né, com Contagem, né, passei a maior parte da minha vida lá, cresci lá, então, assim, né, eu tenho uma identificação muito forte com a cidade. Mas, quando eu digo ancestral, eu estou dizendo nesse sentido, assim. Uhum.
Tá desligado sem seu áudio. microfone. Mais alguma pergunta para a Dai? Queria só agradecer mesmo. Adorei conhecê-la, Dai. Prazer. E em breve, depois que a gente estiver vacinada, vamos conhecer pessoalmente na casa da Camila. Sim, gente, por favor. Vamos Eu fazer quero ficar um mês inferninho inteiro só aqui. encontrando Isso, pessoas. depois que todo mundo vacinar e tiver baixado essa onda aí, vamos fazer um inferninho aqui. Vou no Vamos. ateliê do Paulo também, que é maior. Pode ser mais arejado. A gente já está fazendo festa. E é bom que já vai ter passado um pouco do frio, né? Porque ninguém merece. Massa demais. Eu quero agradecer a sua participação e a de todo mundo que está aqui, e vamos continuar em contato. Essa rede, para mim, é muito importante, essa rede que a gente está criando, esses laços que a gente está criando aqui, porque uma andorinha só não faz verão, né? Então, um vai ajudando o outro, e é esse o propósito maior, eu acho, dessas conversas, sabe? E vamos que vamos. Outra coisa, eu quero fazer um convite para vocês. Agora eu participo das quartas de improviso. Hoje eu fiz um vídeo e a Thaís, não sei se você conhece, é a Thaís, eu esqueci o sobrenome dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela e o Henrique Ual fizeram uma improvisação em cima de um vídeo que eu fiz, sabe? E aí vai tá começando agora, às 8 horas, mas tem aquele tempinho, né? Vamos esperar o povo chegar. Então, vai começar. Vou mandar o link para vocês, aí, se vocês quiserem participar, tá bom? Joia. Então, até a semana. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada, tchau. Foi ótimo. Muito bom ter contato com vocês. Vou continuar acompanhando. Prazer, Daiane. Valeu, turma. Ô, Camila, você tinha falado do Hélio Oiticica, ali nos escritos de artista, né, da Glória Coutrin. A gente percebe aquele arrebol ali em torno do Mário e do Frederico de Moraes, né, no Mando Rio, e um pouco o que aquela galera estava fazendo ali naquele momento é o que a gente está fazendo hoje aqui no grupo. Então, quando você falou de um passarinho sozinho faz verão, acho que é muito por aí, né? O processo deles foi vingar só tipo 30, 40 anos depois, né? Não desejo isso para a gente, não, tá? Mas só saber que você pensar que ali o Annabella Geiger, Hélio Oiticica, o German, um monte de gente muito fera, o pessoal do grupo do Poema Processo, né, que é muito legal, inclusive está disponível agora, fizeram uma edição de 50 anos do grupo Poema Processo, está disponível o PDF do livro, gratuito, com muita coisa boa. Manda para a gente, Celso, lá no grupo, esse... Vou mandar. E aí, só para falar, os períodos que a gente vive são esses incertos, assim, mas a gente sabe o que a gente está construindo, né? Hoje, o MoMA acabou de relançar as coleções de texto completa do Pedrosa, tá? Acho que a Lígia Clark está com uma retrospectiva em Londres. O Hélio está com coisa no mundo inteiro, né? Espalhado. O Hélio está. Esses museus que a gente vai lá fora, a gente passa lá por fora, tem Hélio Oiticica. Eu só dos que eu fui, assim, quando eu fui, vi só Hélio Oiticica. Mais ninguém. Eu tô falando do Hélio, porque se você pegar os capítulos do Hélio lá no livro da Glória, você vai ver que o que ele fala, mais ou menos, do momento, é igualzinho que a gente está falando aqui. Olha só. Assim, só muda o contexto, só muda a época, mas o que ele estava falando do sistema, do que estava rodando, do que era o que estava por vir, né? Ele já falava. É idêntico, para mim é idêntico. Se vocês derem uma relida lá, vocês vão ver. A Lígia também. A Lígia ela já abandona a arte. Naquele momento ali ela fala que está
deslocando do grupo neoconcreto, né? Ela abandona o termo de arte, fala que não é artista mais. A Lígia é bem interessante. E ela fala assim, não sendo artista, eu acho que dá muito certo a conversa da Daiane. Eu fico mais livre não sendo artista para fazer o tipo de arte que eu quero do que se eu adoto essa categoria, porque quando eu estou dentro dessa categoria, fica todo mundo querendo que eu faça isso assim, daquele jeito, assado, não sei que lugar. Então ela falou, eu não sou da arte mais, a Lígia é muito engraçada. E aí foi depois disso que ela fez o laboratório sensorial, os bichos, né? Então, assim, o salto no trabalho dela foi depois quando ela deixou de ser artista, segundo ela. Saquei, não, doido demais. Legal demais, Celso. E aí tem essa história, né? A gente sabe o que a gente está construindo, né? A questão de que o trabalho não seja valorizado, porque o sistema é esse aí, o sistema do mainstream, meia dúzia de conhecidos, né? Uma vaidade danada, compradores de arte comprando ativos, né? Em vez de comprando obra de arte. Então, o sistema é bem bizarro. Eu fiz uma pesquisa de mercado aqui, em Belo Horizonte, até apresentei ela para a Adriana. Em Belo Horizonte, 95% do mercado é de decoração, né? Então, assim, são decoradores, a maioria dos compradores, ou compradores que vão na galeria comprar quando estão mudando de imóvel ou construindo casa própria. Então, a gente tem um mercado de 5% só de colecionismo. Esses marchands, galeristas, eles têm as cartelas de compradores, né? E o perfil de compradores da galeria. E aí é um mercado bem seleto, né? Porque você tem que entrar no gosto daquele galerista, porque é ele que vai vender a sua obra. Uhum. Né? Tem comprador que nem vai ver a obra, tá? Tem galerista que nem vai ver a obra também. Então, faz parte da gente também aí buscar um mercado alternativo de compra e venda de arte, né? Porque esse aí não atende a gente. Totalmente. É isso. E se o edital é macabro, vou completar a pergunta do Paulo. Eu acho horrível, cara. O edital coloca os artistas para brigar entre si por uma migalha, sabe? Eu pensei, sabe em quê, Celso? Eu pensei em Jogos Dourados e Jogos Mortais, edital. É isso, falando aqui, eu pensando. Pô, a gente fica brigando e depois a gente Exatamente. fica indignado com os amigos que passaram no edital, porque eles sempre passam os mesmos, e aí a gente fica chateado mesmo, porque às vezes a gente fica querendo entrar, né? Uhum. E aí sempre passa o fulano, o ciclano, o beltrano, e aí você fala, nossa, a Júlia Rebouça foi fazer curadoria do BDMG, eu falei, não, vai entrar coisa diferente, né, velho? Mas aí passou a mesma galera que está sempre passando hoje em tudo, sabe? E com os mesmos trabalhos, muitas vezes. Né? Nossa, então... que sem graça também, né? Que coisa mais cafona, né? Eu não tenho nada contra os artistas, eu gosto deles, gosto dos trabalhos. É isso, mas eles ganhando toda hora, a gente vê a mesma coisa toda hora. Não faz sentido. Foda. Vamos puxar a orelha do Marco Paulo Rola, que ele estava lá junto com a Júlia Rebouças e ele, falhou também. Tô brincando. É isso, né? Esse é o jogo, né? Do mercado. Eu acho que é isso. Acho que não é entrar nesse jogo, né? Acho que é criar outro mesmo. Totalmente. Daiane. A favor criar algo novo, né? A gente tem capacidade para isso. E Eu achei que a Júlia ia investir, nossa, vai fazer alguma coisa assim, descolado do objeto de mercado, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí depois eu pensei comigo, gente, ela está fazendo um edital de banco. Banco vai patrocinar isso? Né? Aí, a hora que eu fui ver, todas as figuras que passaram lá tem uma questão objetual de mercado forte. Eu não tenho nada contra, mas assim, é o viés do banco, né? O banco entende a arte naquele lugar e mesmo a Júlia sendo foda, o banco deve ter falado assim com ela, a gente quer uma coisa mais ou menos assim, assado. Então, assim, deram um limite para ela, né?
Eu acho que... Não sei, né? Na verdade, eu não sei. Não, Não faço ideia. não sei, não. Ô, gente, vamos finalizar aqui. A gente continua essa conversa outro dia, porque senão a gente vai estourar o tempo, tá bom? Sim. E é isso. Muito obrigada a todo mundo. Um beijo para todo mundo, um abraço. Até semana que vem é a Prisca, né? Prisca, isso. Tá bom? Tchauzinho, gente. Tchau. Tchau.